sua Bíblia agora aí, abra no livro de Josué, glória a Deus, livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 10 em diante, livro do profeta Josué, capítulo de número 1, a partir do verso de número 10, glória a Deus. Josué capítulo 1, verso de número 10, quem achou diga achei, quem não achou diga escola dominical. Domingo eu estou chegando aí forte, aleluia, glória a Jesus. Josué capítulo 1, verso 10 diz assim, na minha Bíblia o subtítulo está preparação para atravessar o Jordão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Palavra do Senhor, amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia, vamos orar. Pai, na tua presença nos encontramos e nela queremos permanecer todos os dias da nossa vida. Que bom estar neste lugar onde sentimos a tua presença entre nós. O teu Espírito, creio eu, Pai, se movimenta neste arraial, se manifesta sobre nós e contaremos, testemunharemos grandes obras que já começaram a acontecer no dia de hoje. Mas agora queremos ouvir a tua voz por meio da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E sempre digo e repito, é com temor e tremor que cumpro essa tarefa, e espero no Senhor inspiração, graça, revelação, para que a tua palavra possa ser ministrada ao coração do teu povo, assim como o Senhor a ministrou no secreto no meu coração. Abençoe esse tempo, a ti eu oro em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, glória a Deus. Vai dando glória misturado com aleluia aí, porque Deus está neste lugar, aleluia, louvado seja Deus. Essa pequena parte da vida deste grande homem de Deus chamado Josué, foi na verdade uma resposta que ele havia dado a Deus mediante todas aquelas palavras de incentivo,
de motivação que encontramos do verso 1 até o verso de número 9. Durante um bom tempo, Deus utiliza-se da sua palavra para injetar ânimo no coração do profeta, pois Deus tinha um objetivo, tinha um propósito, fazer com que Josué não fosse apenas um sucessor de Moisés, que não fosse apenas um profeta que ficasse nos anais da história. Deus também o levantara como um guerreiro, como um general de batalha, para ir ao encontro dos seus inimigos e, segundo as Escrituras, prevaleceu no nome do Senhor. O verso de número 10, ele se posiciona. A partir do verso de número 10, ele de fato assume o seu papel enquanto líder. A partir do verso de número 10, Josué entendeu que aquilo que era de Deus a ser realizado já havia sido feito, agora ele corresponde à expectativa de Deus, isto é, ele dá uma resposta a Deus mediante a palavra que lhe foi liberada. E aqui eu já começo a aprender uma coisa muito importante e que tem tudo a ver com a gente em nosso tempo. Deus tem falado ao nosso coração ao longo de alguns meses. Deus tem ministrado sobre nós, inclusive na semana profética, não vou me cansar de dizer isto, muitas pessoas que aqui estão receberam da parte de Deus uma palavra, receberam da parte de Deus uma promessa, receberam da parte de Deus uma profecia. Quem aqui passou por isso, levante a sua mão. Eu acredito, irmãos e irmãs, que desse púlpito brotou palavras rema de Deus para marcar a nossa história, para apontar o caminho de Deus para as nossas vidas. Eu creio que as palavras que aqui foram liberadas e continuam sendo liberadas têm sido norte para nós, têm apontado o propósito de Deus para cada um de nós. Eu acredito e eu quero acreditar também que você está assumindo toda a palavra liberada desse altar. Se tem alguém assim, levante a sua mão e dá um brado de glória. Por isso que a vida de Josué precisa nos inspirar, porque a decisão que ele tomou mediante a palavra que veio ao encontro do seu coração tem tudo a ver com a gente. Parece que eu me vejo nesse cenário. Eu não sei se você também se percebe assim. Esses dias, como eu tenho dito, Deus tem falado muito ao meu coração acerca desse tempo. Cheguei a ministrar algumas vezes, domingo eu vou ministrar de novo sobre o profeta Josué. Tamanha é as revelações que estão brotando desse livro tão incrível, muita inspiração de Deus. Eu creio que a revelação de Deus para nós enquanto igreja, não apenas enquanto indivíduo. Eu sei que Deus vai te levar a um lugar que talvez não leve outro. Eu sei que uma obra específica na tua vida é diferente da do outro, mas há um propósito coletivo, um propósito para a igreja. Eu creio, amados, que o propósito é chegar na Catedral Metodista do Avivamento em Porto Real. Para quê? Para fazer com que Porto Real possa crer que existe um leão que ruge em favor dessa cidade. A minha oração é que se alastre o fogo do Espírito Santo sobre essa cidade chamada Porto Real. Essa tem sido a minha oração, irmãos. E eu já vou dar um spoiler para você para a semana profética do ano que vem. Deus já está ministrando, pastor, Deus já está falando ao meu coração. Aliás, vai ser chamada Conferência Profética Fire. Porto Real em chamas. É isso que Deus tem ministrado ao meu coração. Porque eu acredito que vai ser avassalador. Esse fogo do Espírito vai varrer tudo aquilo que não presta. Esse fogo do Espírito vai encontrar guarida nas casas, vai entrar no seio de cada família. Eu acredito que vai invadir o hospital, prefeitura, secretarias, câmara de vereadores. Eu creio que até a delegacia vai ser inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Comércios, indústrias hão de receber o fogo do Espírito Santo. E Deus está nos preparando para isso.
Deus está nos preparando para isso. Alguém acredita nisso? Por isso que eu me vejo nessa experiência de Josué. Porque eu acredito que Deus nos chamou para conquistas. Deus nos chamou para vitórias. E quando eu falo vitórias e conquistas, lembre-se sempre segundo a ótica das Escrituras. Amém, irmãos? É a vitória que Deus quer realizar, é a conquista que Deus quer realizar. Não se trata de objetivos pessoais, ainda que em algum momento ou outro isso possa acontecer, e louvado seja Deus por isso. Mas o que eu estou querendo trazer luz é que há uma obra de Deus para a igreja. Existe uma palavra impetrada sobre a nossa igreja, há uma palavra rema que Deus liberou sobre nós, e ela está próxima de acontecer, e você e eu fomos aqueles e aquelas que Deus escolheu para sermos porta-voz daquele que fará uma linda e poderosa obra. Aleluia. Então eu vejo isso, amados. O mundo espiritual me sinaliza isso. O Espírito de Deus tem gerado esse fogo dentro do meu coração, e a palavra tem dado autenticidade àquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Então prepare-se, porque há um tempo de Deus determinado para a tua vida. Há um haja te esperando e ela vai acontecer. Dê um glória a Deus aí misturado com aleluia. Só que para essas coisas se tornarem reais, precisamos aprender como Josué e corresponder àquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Eu sempre disse aqui, e sempre que for necessário eu vou repetir: o céu espera uma provocação dos filhos. Eu não ouvi um glória a Deus. Vou repetir: os céus espera uma provocação dos filhos. O que isso implica em dizer? Que há algo em nós que precisa se movimentar. Há uma lei da física que diz que toda ação gera uma reação. Se isso é verdade também no mundo espiritual, eu creio que uma ação de fé vai fazer com que os céus reajam ao nosso favor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É claro, amados, que nós sabemos, não preciso repetir isso, que o ato primeiro de Deus é real. É sempre Deus quem faz primeiro. Por isso eu comecei essa palavra dizendo que Deus foi jogando desse altar palavras remas aos nossos corações, liberando palavras proféticas sobre as nossas vidas. Mas a pergunta que não quer calar é esta: o que eu tenho feito mediante aquilo que já me foi dito? Aqui está o grande segredo e talvez o grande desafio. Irmãos, a gente só fica na torre de vigia quando a gente não tem a resposta. A gente só espera quando Deus ainda não falou. A gente não decide enquanto Deus ainda não revelou. A partir do momento em que a palavra já foi liberada e para mim já ficou claro, há uma responsabilidade minha e tua mediante essa palavra que já foi liberada. Você sabe qual o problema de muitos? É que permanecem na inércia, mesmo a palavra já sendo liberada. Existe uma responsabilidade minha e sua, e Deus não vai fazer aquilo que cabe a mim e a você. Se Deus já falou, tu está fazendo o que sentado? Se Deus já falou, tu está fazendo o que esperando? Chegou a hora de você se levantar e ir no movimento dessas águas que está te levando rumo ao propósito de Deus. Se a palavra já foi liberada, você precisa ir a favor desse vento e cumprir a missão do nosso Senhor. Você vai ficar esperando até quando? Amado, se eu comecei dizendo e você confirmou de que Deus já revelou algo sobre nós, então você precisa concordar comigo que chegou a hora da gente ir na onda dessa palavra, na vibração dessa palavra, ser guiada por ela, porque eu creio que Deus quer fazer coisas grandes.
Mas se a igreja não se movimentar, meu querido, a palavra vai cumprir seu curso, porque aquilo que Deus fala não volta vazio. Mas eu e você não seremos esse agente que Deus quer que sejamos. E eu tenho orado, Senhor, nem que eu seja o último da fila, nem que eu seja o porteiro, nem que eu esteja como auxiliar de serviços gerais. Eu quero fazer parte disso, eu preciso estar inserido nisso. Eu não quero ver, como minha mãe dizia, né, uma expressão popular, ver a banda passar. Gente que chega atrasado no ponto de ônibus, o ônibus já passou e fica com cara de paisagem. E alguém chega para ele ou ela e diz: ei, você está fazendo o que aqui? O ônibus já passou, você chegou atrasado. Não, eu não quero ter essa sensação, irmãos. Eu não quero viver essa experiência, aquela de nadar, nadar, nadar e morrer na praia, não. Eu não quero que outras pessoas contem e eu fique fora da celebração, não. Eu quero estar dentro, eu quero fazer parte. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Amados, eu vou te provar com outras experiências do Antigo Testamento e Novo Testamento, que depois que Deus fala, Deus espera uma postura da nossa parte. A história de Josué já nos ensina isso, amém, irmãos? Porque se Deus gastasse saliva do verso 1 ao verso de número 9, e a partir do verso de número 10, Josué não tomasse uma decisão, Deus levantaria outro. É ou não é verdade? Porque Deus não tem tempo para perder não, irmão. Você acredita nisso? Deus não tem tempo para perder. Mas que bom que Josué ouviu e decidiu. O que ele fez? Assumiu o seu papel de líder. Parou de ficar arrumando desculpinha. Se levantou e foi fazer aquilo que Deus mandou. Chegou diante do povo e falou assim: preparem-se. Eu imagino Josué agora valente. Até o verso 9 temeroso. Mas depois que terminou, verso 10 ele chega como? Cheio do Espírito Santo. Chegou para alguns e falou assim: prepara, bota mais comida na sacola, porque daqui 3 dias nós vamos ao Jordão e vamos passar, porque é uma terra que Deus prometeu para nós e iremos conquistá-la. Chamou 3 tribos, a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Deu algumas recomendações, porque eles ficariam exatamente naquele território que antecede ao Jordão. Ele disse: vocês vão se preparar, essa terra é de vocês, como Moisés havia dito, mas vocês vão ajudar seus irmãos a alcançar o outro lado. Só vai finalizar depois que a guerra ser concluída. Aí vocês voltam para cá e assumem a terra. Mas enquanto não, ajuda seus irmãos. Irmãos, a voz de Josué teve tanta autoridade que os homens que estavam ouvindo ele disseram: assim como obedecemos Moisés, também iremos te obedecer. Porque Deus te levantou. E aquele que ir contra aquilo que você ordenasse, a morte é só uma questão de tempo. Eles finalizam dizendo: seja forte e seja valente. Primeiro Josué ouviu isso da parte de Deus, agora Josué escuta isso da parte do povo. Você sabe por quê? Porque Josué assumiu o seu papel. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Vou dar mais outro exemplo bíblico, talvez você não esteja convencido totalmente. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós começamos o culto falando sobre isso. O verso de número 1, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você conhece bem essa história. A Bíblia diz que o céu se rasgou diante do profeta. Curioso que ele já era profeta, o templo já era um ambiente familiar para ele, mas a experiência que ele viu foi naquele dia. Foi divisor de águas. Quando ele viu Deus cheio de glória, onde serafins voavam no seu entorno, seres ardentes, com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam. E eles declaravam incansavelmente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Quando ele teve essa visão, ele dá um grito e diz: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Quando ele vê a glória, ele se depara com a sua falibilidade, com a sua pequenez, com os seus limites, com o seu pecado. Por quê? Porque a glória de Deus revela o que a escuridão tenta esconder. Nada escapa ao olhar de Deus. Deus nos conhece de frente para trás, de dentro para fora, de baixo para cima. Deus nos conhece por inteiro. Não tem como esconder nada dele. E quando ele dá esse grito, a Bíblia diz que Deus ordena um anjo, que com uma tenaz na mão, pegou brasas que estavam no trono da glória, desceu até a presença do profeta, colocou sobre os lábios dele e disse: os teus pecados estão purificados. Por que Deus fez isso? Porque Isaías reconheceu o seu pecado pessoal e o ambiente em que ele se encontrava também estava imerso no pecado. Só que depois dessa obra de purificação, a Bíblia diz, isso está no verso de número 8, Deus vira para Isaías e fala: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Você sabe o que Isaías respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe por que Deus fez aquela pergunta que nós chamamos a pergunta de João sem braço? Porque Deus sempre espera uma resposta da nossa parte. Quando Deus fez a obra, que Isaías entendeu que ele sozinho não era possível, Deus esperou uma resposta do profeta. O segundo exemplo está claro. Quando Deus faz, Deus espera que você e eu possamos dar uma resposta a Ele. Não adianta nada a gente estar ouvindo Deus falar, não adianta nada ser destinatário de uma promessa, de uma profecia, se eu não me levanto mediante essa palavra que um dia me foi liberada. A oração, ela cumpre o seu papel, mas uma vez Deus revelando a sua vontade, chegou a hora da gente se reerguer. Há uma palavra do profeta Isaías, capítulo 60, verso de número 1, que diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Cadê a igreja que se levanta mediante a palavra que foi liberada? Você vai ficar na inércia até quando? Você vai ficar encontrando desculpa até quando? Você fica falando que Deus falou contigo, mas e a decisão que você precisa tomar mediante a palavra que lhe foi liberada? Vai ficar procrastinando até quando? Vai ficar empurrando com a barriga até quando? Vou dar um exemplo do Novo Testamento para não ficar apenas no Antigo. Aliás, 2 exemplos. O capítulo 5 do Evangelho de Lucas fala sobre a pesca maravilhosa. Você conhece a história, não preciso repeti-la. Mas o fato é, depois da pesca ter acontecido e Pedro ter se percebido como um pecador, Jesus falou para Pedro o seguinte: Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homem. E ele termina dizendo: segue-me. Não foi isso que ele fez? Se Pedro permanecesse no barco, seria pescador de homens. A palavra foi liberada, sim ou não? Mas Pedro precisou tomar a decisão de segui-lo. Um outro exemplo. A Bíblia fala sobre um homem chamado Levi, também conhecido como Mateus. Ele era publicano, o que significa? Cobrador de impostos. Jesus estava passando pela sua cidade. Ele estava assentado ali com a sua banquinha, fazendo a sua cobrança. Normal, fazia isso todos os dias.
Jesus simplesmente se aproxima, olha nos olhos de Levi e diz: segue-me. O que Levi fez? Imediatamente ele deixou tudo para seguir ao mestre. Se ele permanecesse assentado cobrando impostos, não seria o Mateus que conhecemos que escreveu o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que eu preciso usar mais exemplos para te mostrar que Deus já falou aquilo que você precisa fazer? Pastor, eu estou entendendo. Deus falou no meu coração, eu preciso assumir minhas responsabilidades. O que eu faço? Primeiro, se veja no lugar que Deus já te colocou. Ah, pastor, mas eu ainda não sou aquilo que Deus disse que eu vou ser. Mas se perceba como tal. Josué entendeu que ele foi chamado como líder. E ele assumiu o seu papel. Ele fez exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar vivendo na procrastinação, esperando a banda passar. A banda já passou há muito tempo e você está com essa cara de paisagem. Até quando você vai encontrar desculpas? Pastor, entendi, vou assumir, vou me ver como tal. Qual é o segundo passo? Segundo passo, invista naquilo que Deus já falou. Para de perder tempo com aquilo que é fútil, com aquilo que não tem nada a ver com aquilo que Deus falou com o seu coração. Irmão, se Deus falou que vai te levar a lugares, começa a orar e ler a palavra. Para de ficar vendo novela bíblica. Eu não estou dizendo que ela é do demônio, mas o tempo que você gasta vendo lá, você pode estar gastando com outra coisa muito mais importante. Por que muita gente não consegue sair do lugar? Porque Deus falou, mas ela não investe. Quem vai fazer esse investimento diário é você, meu irmão. O que Deus tem para fazer já fez. Ele liberou o seu Espírito, Ele já liberou a sua palavra. Pelo amor de Deus. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Invista naquilo que Deus ministrou ao seu coração. Amados, a gente está perdendo tempo com coisas que não nos vai levar a lugar algum. Essa que é a verdade. O nosso tempo tem sido ocupado por entretenimento. E poderia ser melhor utilizado caso estivéssemos investindo naquilo que Deus já ministrou no nosso coração. Alguém está entendendo isso? Se Jesus já falou, está fazendo o que sentado, crente? Está esperando um anjo cor-de-rosa aparecer na tua frente? Aí olha a desculpa que às vezes a gente utiliza, como se colasse. Já te digo que não, tá? Já estou logo te avisando. Eu não tenho capacidade para isso. Que bom, é um pré-requisito para Deus te usar. Porque se tu tivesse capacidade, para que Deus queria você nesse exército? Não faria sentido. É exatamente porque você não pode que Deus liberou essa palavra sobre a sua vida. Porque quem vai te dar capacidade é Ele, quem vai te dar habilidade é Ele. Mas você precisa investir seu tempo naquilo que Deus já falou. Amém, irmãos? Você precisa entender isso. Amados, nós estamos num tempo de levantar diante daquilo que Deus já ministrou. Parar com esse negócio de ficar encontrando desculpa para tudo e para todos. Honestamente, você acha que cola? Seja honesto. Você acha que quando você estiver lá no banco dos réus e o advogado se tornar juiz, porque ele fez o concurso, ainda está na condição de advogado. Na hora que ele pegar aquele martelo da justiça, tu vai falar o que a teu favor? Vai fazer como aquele cara que recebeu um talento? Sabendo eu que tu eras rígido, enterreio
toma aqui de volta, colou para ele? Se não colou para ele, tu acha que cola para tu? Cola para mim? Cola não. Tu acha que vai passar raspando? Tu acha que lá na escola do céu tem a média? Não, se eu fizer 5 eu passo. Ou é 10 ou é 0, não tem meio termo. Eu sempre digo isso, amados, às vezes num tom de brincadeira, mas sabe aquela brincadeira que tem um tempero de verdade? Quem já fez isso aqui, levante a mão. Claro, todo mundo já fez. Às vezes eu falo lá em casa, eu sempre falo com as minhas filhas, vocês têm que estudar para tirar 10. Não falo isso? Aí às vezes vem a Mel, vem a Duda, quando a Mel tira 10, ela vem toda feliz, né? Aí vem falando, né? A Duda também. Mas quando eu tiro um 8, tirei 8. Amados, eu não sou um cara chato que fico, não, quem mandou você tirar 8? Não faço isso. Mas eu sempre digo, estude para tirar 10. Porque, amados, se a gente estuda para tirar 8, a probabilidade de tirar 7, 6 é maior. É ou não é verdade? Se você estuda para tirar 6, a probabilidade de tirar 4 é muito grande. Quem estuda para tirar 10, se tirar um 9, um 8, não vai ficar tão frustrado. Eu ficava, mas é coisa minha. Mas você sabe, tirei uma boa nota. No reino de Deus, irmão, não tem média. Ou é 0 ou é 10, ou é 8 ou é 80, não tem média. Há um termo que é utilizado, eu sei que é forte dizê-lo, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. No reino de Deus não há espaço para mediocridade. Vocês sabem o que significa a palavra mediocridade? É aquele que só quer ficar na média. Irmãos, isso é mediocridade. É gente que não quer estudar suficientemente. E no reino de Deus não tem espaço para mediocridade. Precisamos trabalhar para cumprir a missão de Deus. E a minha oração é que você e eu possamos ver isso acontecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a palavra já foi ministrada a nós, se Ele já falou ao nosso coração, chegou a hora da igreja se posicionar, irmãos. Chegou a hora da igreja se levantar. Pastor, como é que vai ser? Não sei, não me faça pergunta difícil. Mas o nosso Deus falou, Ele vai fazer. Porque Ele é um Deus que fala, é um Deus que cumpre. Glória a Deus. E eu acredito, amados, novamente, há uma palavra impetrada de Deus para a nossa igreja. Ver algo novo acontecer. Ver o poder de Deus se manifestar. Ver o fogo do Espírito se alastrando sobre essa cidade. Ver Deus salvando pessoas. Ver Deus tocando naqueles que um dia estiveram nesse altar, que pregaram a palavra, que louvaram o Senhor, que trabalharam aqui e hoje estão vivendo uma vida dissoluta. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai ao encontro dessas pessoas. E eu creio que Ele também nos levará ao encontro daqueles que estão perdidos. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem medo, supere o medo no poder do Espírito Santo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não se submeter ao medo. O medo sempre vai existir. E é claro, amados, que o medo, na medida certa, inclusive, pode nos resguardar de algumas coisas. Quando eu falo de medo, eu falo do excesso do medo que paralisa, que neutraliza. Alguém está entendendo? Gente que chega a ficar em pânico, eu profetizo que esse pânico vai desaparecer da sua vida. Em nome de Jesus. Para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Chegou a hora da gente se reerguer. Chegou a hora da gente se levantar. Sabe o que Paulo disse a Timóteo?
Segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 6 e 7. Irmão, foi a primeira palavra que Deus ministrou ao meu coração quando eu vim para cá. A primeira. Eu queria que você pegasse na Bíblia para que ela também ficasse no teu coração. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou finalizar com ela. Capítulo 1, verso de número 6 e 7. 2 Timóteo, fica logo depois de 1 Timóteo. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que Deus falou comigo, e eu libero essa palavra sobre a sua vida. Por esta razão, pois te admoesto que reavives, e outras traduções, reacenda o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você entendeu? Reacenda o dom de Deus que há em ti. Reaviva o fogo de Deus dentro do seu coração. Aquilo que Deus já colocou dentro de você, já existe, já está aí dentro. Foi você que ainda não percebeu, mas ela está aí dentro. E ele termina dizendo o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós não iremos recuar, porque não foi esse o espírito que nos foi manifestado. O espírito que ele nos deu foi um espírito de galhardia, de força, de coragem, de ousadia, para avançar e prevalecer na autoridade do nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida.